o mundo cair a ficha de que não tem como sair disso, esse é o momento. Vai ter um crash deflacionário de novo. Não, mas você entende esses números 29, melhor que todo mundo. Daí pra pior. Mas deflacionário como? Deflacionário porque você perde. Se a maioria das pessoas... Mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, Ao não é isso? contrário, depende. Vamos lá. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só a base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases. É B, são bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... E o dólar vai perder valor. Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação? É o dólar perdendo valor contra produtos, não contra outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa, eu vou dar exemplo, a diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter $1 e você comprar menos com ele, porque os preços subiram. E sabe qual que é a perda de valor na deflação? É você ter $1 tomado do teu bolso, você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, como deixou de existir? Então, e não honrou nada. Sumiu o dólar. Então o dólar perdeu o valor contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito. Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente, sumiu o dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar. Desonrou. Você tem o eurodólar de um contrato que foi desonrado, acabou. Não vai te pagar. Então, deflacionário, porque parece que os créditos vão ser desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. O market cap dele, mas não a nota do dólar. Não. Então aí você tem, de cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem, todo mundo que tem bens que tá garantindo dívidas. Alavancado e obliterado. É ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandão têm Bitcoin, vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de vender. É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso. Porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo, mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar cash. Então começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, gosta ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente... Juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa hora o cara vai vender Bitcoin? Vai vender não, ele é obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. É contrato. Se o ouro só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa alavancado, esquece. Porque na hora da chamada o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender. Hoje, e eu acho que... Aí eu vou entrar nas consequências disso depois. Tá? E depois, o que eu acho que é uma carteira segura, que inclui Bitcoin também. Não só ele, porque não tem tamanho para dar segurança para muita gente. Porque o tamanho do market é pequeno. Você está me convencendo a pegar toda a minha grana e pôr Bitcoin. Não é. Não vai pôr. Não é agora. É pequeno pro asset dele. Agora pra gente é grande pra caralho. Não é isso. Não, peraí. Não. Mas no momento desse, qualquer mercado alavancado vai sofrer nessa hora. Porque o Bitcoin tá nesse nível de preço porque tá cheio de fundo comprando com dólar, com alavancagem, com dinheiro de cliente. Que vai, se o cliente sacar, ele tem que vender. Não é aquele cara que comprou, tá cheio de especulação pelo preço que a gente, pelo tipo de oscilação tem. O ouro também tem oscilação, mas o ouro vai ser bom do mesmo jeito. Se você tiver onde guardar com segurança e ninguém te tomar esse ouro, enterrar ele é ótimo também. É o problema que a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. A gente pode ter que ir embora e não tem como levar esse ouro. Eu já pesquisei, depois eu mostro no final. Veleiro, avião, metelebronca. Você tem ouro, de jurisdições, eu tenho pesquisa de jurisdição de lugares. Não dá pra tirar tudo ouro que eu quero, mas veja bem, nesse cenário... Ter cédula de $100 é melhor que o cara que foi preso com a Vamos fazer o cenário da crise deflacionária. Não dá mais para expandir crédito. E tá difícil. Tanto que eles deixaram o juro em zero, o crédito expandiu. Depois deu inflação, eles subiram. O juro bateu 5%, eles já estão precisando cair de novo. Eu acho que já deve ter muita gente quebrando por causa desse juro. Sim. Porque ia ficar uma carga muito grande para qualquer sistema financeiro. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos quando e deve ter gente quebrando e a gente não sabe. Porque o Fed Funds hoje está mostrando 3,5% de juros para 2 anos. Vai baixar mais. O juro está 5,25%, ele vai começar a baixar agora. Mas o mercado está pedindo uma queda de quase 2%.
Sendo que não estamos com essa atividade tão devagar assim. O mercado está sabendo de alguma coisa, porque o Fed Funds e o juro de 2 anos, o futuro de 2 anos, está pedindo uma queda de 2% ao longo dos próximos anos. Ou influência eleitoral para dar uma bombada antes da eleição. É mais que isso. Será? Mas é mais só que uma isso. parada local. É mais que isso. Assim, Isso aí é porque tem gente. Assim. Isso aí, para mim, da minha experiência de mercado, tem gente com crédito podre, tem gente precisando financiar a carteira, deve ter muito prejuízo escondido aí. O juro subiu de 0 para 5, imagina. Não, em absoluto e em proporcional, nunca houve uma subida dessa. Nunca subiu. Tipo, em proporcional nunca, porque de 0 para 5 é infinito. Aí o que eu fiz na minha carteira quando o juro subiu para 5%? Eu falei, bom, nesse meu cenário deflacionário, se eu acredito que não tem como ter hiperinflação, porque para você ter hiperinflação, você teria que ter emissão de crédito ad eterno. Dólar físico dentro de casa. Porque não tem dólar físico. É isso? Porque não tem dólar. Você ter hiperinflação, teria que monetizar a dívida toda. Pegar todas as dívidas do mundo, que são 400 trilhões, e trocar por notinha de dólar. Isso não é o que vai acontecer. Não vai acontecer. Não agora e nem depois, porque tem muita dívida. O primeiro movimento é destruição da dívida. Quando você começa a ver pessoas que não pagam outras pessoas, porque não dá mais para expandir crédito, acabou a capacidade do mundo de expandir crédito. Para você expandir crédito agora tem que voltar o juro para 0. Ninguém aguenta tomar de crédito com 5% em dólar. Já tá, porque é muito alta a carga de juros. Você já está pagando 5% em vez de 0, ainda tem que tomar mais crédito, refinanciar a tua dívida. Enquanto você refinancia a tua dívida em 1, 2%, você aguenta. Se refinanciar 5%, já tá pesado para o sistema financeiro global, que deve 400 trilhões. Esse é o big picture da coisa. Estou olhando para o sistema financeiro como um todo. Nessa hora você começa a ter quebras, deflação, você começa a ter pessoas que não conseguem pagar, aí nesse momento você pode ter a resultado na atividade econômica de recessão, depressão. Se isso acontecer, até os governos vão ter problema para pagar suas dívidas. Porque aí você vai ter toda a dívida americana, por exemplo, só que o que faz o cara conseguir vender o título dele? Porque o lastro da dívida... Hoje a dívida americana não tem... O dólar não tem lastro. O que o Federal Reserve tem no balanço dele? Quando ele emite uma nota de 100 para te dar, o que é o ativo do Federal Reserve? Em 1932 era ouro. O que é o ativo do Fed? Dívida Título do Tesouro Americano. T-bill, exatamente. T-bill. E o T-bill, o que garante o T-bill? A capacidade de pagamento do Tesouro Americano. Do Tesouro Americano, de arrecadação. Se você tem uma recessão igual a década de 30, uma depressão, a arrecadação afunda. Derrota. O que vai acontecer com as dívidas longas? O que vai acontecer com Previdência nos Estados Unidos? Vai ter que dar default na Previdência, vai começar a dar default nos pagamentos de longo prazo, cupom de bonde longo é capaz... O último default que os governos vão dar é na dívida de curto prazo. Porque ele precisa da dívida de curto prazo para fazer o caixa de água. O último default é salário de servidor, não é isso? Que nos Estados Unidos os caras... Por experiência. Né? Não, mas até para poder pagar salário, ele precisa que o open market, que o mercado de dívida funcione pelo menos para o prazo curto. Que nem o Brasil. O Brasil entrou em moratória, a única coisa que o país pagou na década de 80 era o over. Era a dívida de um dia 24 horas, exatamente. Exatamente. Horas. Então, o T-bill americano, ele é o equivalente ao nosso over. Se você tem todo o teu ativo financeiro, você sai do que é longo, que tem risco de duration. O longo é o que leva o prejuízo. Que normalmente é melhor remunerado. Exato. Por isso que ele paga mais. A não ser na inversão de curva que a gente viu. Que é geralmente essa inversão de curva prevê merda. Na hora que o cara prefere paga mais pra estar no curto do que no longo, é porque a perspectiva de longo é uma desgraça, né? Exatamente. Exatamente. E depois, quando desinverte, vem a merda. Aí volta pro... Nessa hora... Os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar salário. Roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratória. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala, só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem tá no longo, se ferrou. Perdeu. Então, normalmente você renegocia e acaba pagando. Sim, mas a moratória não é um calote, né? O curto é a única coisa que ele paga, porque ele precisa pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje as moedas são contratos de dívida. É uma contrato. Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe, porque o lastro da moeda hoje é dívida. Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. Sim, é uma promissória lastreando outra promissória. Fiat, então, você já fez Fiat Money, por isso chama Fiat Money. A moeda da Bíblia, sendo um crédito. Então, nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões evaporam. 200 trilhões evaporam. O que é o menos propenso a evaporar?
os T-bills de curto prazo. E dólar físico. E dólar físico. Inclusive, nessa hora, é a hora que eu quero ter esses T-bills. Na hora que eles começarem a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e vem os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora eu quero converter todos os meus T-bills em ativos. Que eu achar os mais seguros. Antes de ver essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões, ele vai ter que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30 por 100 ou por 30? Por 30. Não, mas então você tem que deixar os créditos valorizarem. Eu preciso porque isso aí seria o que eles chamam de monetizar a dívida. Que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com problema na dívida, o Fed vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço no limite, na bacia das almas. Na bacia das almas. Sim. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação. Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer, porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem banco central que consiga fazer isso sozinho. Então, sim. São 400 trilhões. O Fed fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos e mesmo assim ele comprou o grosso em T-bills, em treasuries. Comprou alguns mortgages, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Suíça, ele vai querer comprar. Ele vai querer. A Suíça é um lixo. O Banco Central da Suíça parece um hedge fund. Já viu o balanço deles? Compração pra caralho, título de dívida. Tanto que o Banco Central da Suíça tem ação na bolsa. Pra você ter uma ideia. Não, na bolsa do mundo inteiro, não é só a Suíça, não. Mas ele tem ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Swiss National Bank, tem ações negociáveis. Não, e a ação dele cai igual a ação de banco. Se ele porque tem um monte de ações... os ativos dele é hedge fund, ele é um hedge fund. Sim. Ele tem um monte de coisa de risco na carteira. Ainda, tipo, o maior acionista da maioria das empresas é o Japan Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações do Japão. Então, qual o valor de uma moeda que tem como lastro um monte de ações? Vai perder valor uma hora. É só a bolsa lá. Hoje o Yen... Teve depois de ser o objeto de carry trade, teve um sell-off do dólar. Mas eles deram para trás e já, não sei o quê. Eles tentaram então, ainda tem. Mas o Yen, no limite, ele vai ter muita destruição de Yen quando começar a ter problema lá. E créditos é uma moeda que tem muito... É usada para tomar empréstimo Yen. Muita gente toma empréstimo Yen para especular. Entendeu? Por isso que nesse momento, quando dá sell-off, né, quando dá queda nos ativos e tem chamada de margem, o Yen aprecia. Por causa dessas chamadas, que nós vimos isso lá. O cara pega dinheiro emprestado em ien, que o juro é baixo, para alocar em outros mercados. Foi o que eu falei, a maioria dos bilionários, a maioria dos caras que tem dinheiro... O ien sempre teve juro baixo. Então o cara alavanca tudo. Só que o cara vai se endividar onde for barato. Inclusive, os amigos do rei aqui no Brasil sempre se enriqueceram com uma zorra nisso, BNDES, Banco do Nordeste. Aqui eles têm aqui é tudo amigo do rei. Aqui o juro é alto pra todo mundo e baixo pros brother. Baixo pra quem tá lá. É que nem pro Maduro, pra esses caras foi tudo nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. O maior trader dos Estados Unidos foi o que eu falei, professor. Por isso. Eu digo, você estuda 30 anos ações, você bate a Nancy Pelosi? Por isso que eu falo, a dominação mundial dos globalistas é dada pelo sistema financeiro, pelo crédito. Eles têm o poder de insuflar quem eles querem, é só dar o crédito barato. E um cara com crédito barato, ele vai sempre sair na frente e vai comprar o que ele quer, depois os preços sobem e penaliza o outro. Então aí, nesse cenário, a principal segurança de uma carteira nesse cenário, não quero desmerecer o Bitcoin, mas pensa num cara como o Warren Buffett. O Warren Buffett hoje, ele tá com esse cenário meu na cabeça. Não, ele tá cheio de cash. Ele comprou, ele tem mais T-bills, que é o cash. O T-bills é o análogo do cash, porque são dívida de curtíssimo prazo nos Estados Unidos. Se o mais próximo de nota de dólar que você pode ter é um T-bill, que é uma nota contra o Tesouro Americano de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tá cheio de T-bill? Quem quer? O Warren Buffett. Não, todas as grandes empresas do mundo. A Amazon, a porra toda, todos mas a Amazon eles... tem mais dívida. É isso, mas eles estão acumulando... Eles estão acumulando em alta T-bill, né? Por quê? Porque esse povo que é mais esperto sabe que não dá para comprar. Seguro ali. Os soberanos. E paga 5%. A inflação não está fora de controle. E para elas aumentar mais, você tem que ter mais crédito. Porque não é que nem a Alemanha. A Alemanha fez hiperinflação por quê? Porque ela emitia dinheiro papel. Enquanto a dívida enquanto o instrumento monetário de inflação for crédito, não existe como você gerar uma espiral hiperinflacionária descontrolada. Porque você teria que ter emissão monetária ad eterno.
emissão de crédito ad eterno. Só que a emissão de crédito ad eterno só vai funcionar se você tiver o juro para sempre baixando. Ou a população aumentando para aumentar o número de pessoas tendo demanda. Que acabou a brincadeira, Também não tem produção para isso. E se a produtividade aumentasse, a população aumentasse... Sim, você teria que ter muitas inovações. Nem as inovações da inteligência artificial é capaz hoje de tirar... Porque a dívida mundial ela é como um peso de elefante. Você só vai conseguir crescer de novo, de verdade, quando você limpar esse peso. E a única forma de limpar esse peso, você pensa que é produzir inflação? Eu vou produzir uma inflação que a inflação teria que ser maior do que o juro nominal, para sempre, para você aliviar esse problema. Só que não dá para você produzir uma inflação maior que o juro nominal se o teu veículo de produzir inflação é crédito. Você está fazendo uma bolha de crédito e para você fazer inflação você precisa insuflar a própria bolha que você está criando. Para o governo pagar um juro positivo, tinha que ter uma política de austeridade que nunca vai acontecer em nenhuma democracia. Não tem. Se a gente tivesse uma máquina aqui, os caras estão viciados a gente aperta nisso um botão e sai $1 milhão e morre uma pessoa aleatória no mundo, você acha que a gente ia usar ou não? O tempo todo. Alguém vai chegar lá em cima e vai dizer, não, rapaz, eu vou fazer austeridade e vou parar de gastar. O mundo tá num ponto, exatamente. O mundo tá num ponto que se você não tem expansão de crédito, você já quebrou. Porque para você sustentar 12%, 12, 13 trilhões de serviço de dívida, hoje você precisa ter um crédito crescente. Se você parar a emissão de crédito e deixar igual, já quebrou. Porque se deixar igual, lembra que você tem que pagar o juro? Sim. Sobra menos pro PIB. Então você tem que emitir o crédito para cobrir o juro da dívida e mais um pouco. Ô, Faca, e por isso que a dívida sempre cresce. Eu vou te falar, eu acho que o Bitcoin te protege, além disso tudo que você falou, de várias outras coisas que você não analisou. Não, peraí. A questão de proteger é o seguinte. Hoje, um cenário desse, ele é um cenário devastador. Porque tudo, hoje, a moeda de funding do mundo hoje é dólar. E na hora que você tem um cenário desse, onde, imagina metade dos dólares de circulação desaparecerem. Você tem liquidação de tudo que é posição. Metade dos dólares desaparecer significa metade dos créditos do mundo serem desonrados. Pessoas que acham que são milionárias vão ser pobres, vão virar pobre mendigo. Acaba a demanda. Tipo assim, isso significa isso. E a outra metade, tipo assim, só vai se dar bem nisso. Pouquíssimas pessoas que lembra na época de Collor teve deflação. Quem tinha dinheiro físico em casa quando veio o congelamento ficou milionário. Exatamente. Eu conheço gente que tinha dinheiro em casa em dólar para comprar um carro e comprou uma fazenda de 300 hectares, né? Só que isso é uma janela pequenininha, né? Todos os mercados vai desalavancar tudo. Bitcoin, ouro, não sei o quê. Nessa hora, eu concordo com você. Eu vou querer entrar pesado. Na hora que tiver desalavancar. Quando que você vai saber que Bacia das almas, né? Não dá pra entrar em tudo agora. Porque hoje, não é porque é ruim, é porque você e eu somos pequenininho. Agora, o mercado de Bitcoin, o grosso dele hoje é cheio desses caras grandão, que por alocação de recursos estão botando. São as baleias. Mas baleias gigantes. Estão botando. E esses caras bitcoins, são 75% dos bitcoins não estão em corretoras. Eles estão na mão de pessoas que têm média de 6, 7, 8 anos. A maioria dos bitcoins, eles pertencem a pessoas como eu. A maioria, tipo 70, 80%, que não estão nem na corretora, eles não estão à venda, não é isso? Mas o preço desalavanca. Se você tem uma ordem de vender 1/3 dos bitcoins do mundo, ele desalavanca o preço. Ah, com certeza. Desalavanca. Aí é você eu quero entrar em qualquer ativo, pois é. Mesmo o ouro, que eu acho tão seguro quanto. Se eu tiver um local seguro para guardar o ouro, um lugar para eu enterrar e ninguém pegar. Não tem, né? Faca, não tem. Eu guardo o ouro também. A questão é a pouco seguinte, de tudo. Ó, Faca, quanto é mais riqueza? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de nota de $100? Hoje, depende do quanto vai valer. Cenário de deflação, agora eu quero ter. Agora 1 quilo de nota de $100 é mais riqueza do que 1 quilo de ouro. Quilo nota não sei, seu valor, né? 1 quilo de cédula de $100 você carrega mais riqueza e com mais facilidade. Ah, bom, sim. Quanto você perde mais vendendo ouro ou vendendo nota de $100? $100 a nota de $100 é a coisa mais líquida do mundo, não é isso ou não? Sim. É muito mais vantagem enterrar no curto prazo nota de $100. Agora se for décadas ouro, não é isso? Sim, lógico. Eu vejo o seguinte, vai ter um momento, nesse cenário, vai ter um momento onde no primeiro efeito de você ter um choque deflacionário é o valor daquele dólar que não entrar em moratória sobe. Porque aí passa a ser escasso. Num cenário de deflação, a escassez mundial é a moeda corrente porque você precisa dela para pagar as dívidas. Mas por um curto período, até eles salvarem os mercados, baixando o juro e fazendo buyout. Mas aí, o que acontece? Eles querem esse cenário. Porque o plano desses globalistas é trocar todas as moedas por uma só. Inclusive, o Brasil, o Banco Central, diz expressamente que a meta do Drex, o Drex ainda não tá funcionando, é só ano que vem. Esse Pix, esse controle totalitário que Bolsonaro disse que é o pai do Pix, né, que é o controle totalitário chinês, foi só a cabecinha que você falou que a cobra não tem ombro, não é isso? É isso. Ano que vem começa o Drex,
que é a blockchain entre os 12 bancos aqui, a máfia brasileira. E o objetivo deles, que tá na internet, isso não é segredo, é acabar a cédula física do Brasil em 2027. Exatamente. Não é 2037, não. É 2027. Não é nem tanto 3 anos. É 3 anos para não ter mais cédula de real. Eu olho isso como um indicador, mas para mim a célula física já acabou, gente. Já, na prática ela já acabou. Magnata, né? Já não, mercado de 1 bilhão. Mercado de 1 bilhão irrelevante, né? Pra analisar, mas não é porque eu sou, não sou também. Não, mas minha riqueza eu consigo carregar em cédula. Para analisar mercado e risco e poder dar a recomendação, eu tenho que pensar no cenário de risco. O que move preço? São essas grandes quantidades. Esses grandes movimentos de grandes elefantes que move preço. Entendeu? A atuação minha ou sua não vai mover preço. Mas o jogo do bicho ainda usa cédula. Tráfico de drogas, escama de cocaína ainda usa cédula. Enfim, a garota de programa ainda usa cédula, não é isso ou não? Lógico. Mas esses caras hoje, os bilhões que eles têm, estão em ativos espalhados pelo mundo. Não está só em cédula. Eles têm cédula guardada. Mas que vão ser os maiores, os obliterados. Esse pessoal do Legacy, os Faria Limers, em uma situação dessa, e é o seu pessoal que ia sofrer mais. Sofrer, né? O cara que vive de dinheiro, o cara que não tem assets, veja, numa situação dessa perde menos, né? No máximo perde o emprego, né? Eu tenho os dados, o Federal Reserve publica no site chamado FRED, Federal Reserve Economic Data, os dados da economia americana inteira. O balanço das famílias e das empresas americanas, os ativos financeiros que eles têm, são o net worth das households, das famílias americanas e das entidades não governamentais, é 180 trilhões. Net worth. Mas isso aí, se acontecesse uma situação dessa, ia ser obliterado. Era capaz de cair 70% Nesse cenário, os mercados cairiam 80%. Tudo. Nessa hora, o que não perde valor? É o único crédito que você consegue que seja resgatado, que seria dinheiro, papel. Não é porque eu acho que o dólar é bom, é porque no cenário porque é líquido. No cenário de chamada de margem e de liquidação, as pessoas estão vendendo porque elas querem o dólar, porque ele precisa para pagar dívida, não é porque ele acha lindo. Dívida às vezes é comida, conta de luz no fim do mês. Ele precisa pagar a conta de luz, eu comprar a comida. Então nessa hora, por que eu quero ter o dólar físico ou o T-bill de curto prazo? Porque nesse momento de deflação, o valor do dólar sobe, porque os preços caem. Se o preço cai, a nota de dólar está subindo. Aí, em algum momento que tiver devastado todo mundo, vem os banqueiros internacionais, que para eles não faz falta dinheiro, porque eles fabricam dinheiro. Dinheiro é deles. O dinheiro não é dinheiro, a máquina é deles. Não, e a decisão de juros é deles. Eles sabem quando tudo vai acontecer, inclusive. Não pensa que eles vão perder e ficar machucado. Eu perdi, tô zerado. Não. Porque os investidores trouxa tá zerado. Eles têm a máquina de fazer. E eles não vão fazer dólar. Nessa hora eles vão ver todo mundo quebrado e eles precisam disso. Porque o plano de fazer uma moeda única, você não consegue impor uma moeda única hoje, com o dólar valendo o que vale, com todo mundo feliz, com dinheiro no banco. Você precisa da devastação. Para você poder convencer as pessoas, é que nem um FMI. O FMI, todo mundo ajoelha para ele quando tá quebrado. Quando você tá bem, você... Foda-se. Você dá uma banana para o FMI. O Brasil chegou a dar um monte de banana para o FMI depois que acumulou reserva. Então, você vai ter os governos endividados e quebrados, empresas endividadas e quebradas. Aí vem os grandões globalistas, os Schwab da vida, lá os patrões dos Soros. Temos uma solução, uma criptomoeda. Vai ser criptomoeda única. Porque aí eles já dominam a tecnologia. Eles deixam a tecnologia da criptomoeda corretora. É do BRICS? Não, do Brasil. A Drex vai ser uma só. Programada em Solidity, igual a Ethereum, só que a blockchain privada entre os dois. Vai ser, e tem mais. Eles estão deixando a tecnologia do blockchain correr solta para ela se aprimorar, para ela ser cada vez melhor. Igual fizeram na década de 90. Na década de 90, você tinha 20 mil empresas de internet nos Estados Unidos. Aí depois do crash, depurou. Ficou as 12 melhores, que os globalistas foram lá e compraram todas. Compraram a Google, compraram a Amazon, compraram o Facebook. Lançou uma moeda ontem, né? Bom, então, eles hoje são donos do Big Tech. Os globalistas são donos do Big Tech. Eles pegaram as 12 que sobraram depois do crash de Nasdaq do 2000 e falaram, essas aqui realmente tem tecnologia boa. Compraram Apple, Facebook, Google, não sei o quê. O Twitter era deles até o Elon Musk comprar. Não, mas o Elon Musk é uma peça. Sim, mas ele não tá com eles. Ele vive em conflito com eles. Porque ele tem o apoio do Complexo Militar Industrial Americano, que às vezes se contrapõe a eles. Ele é um asset. Hoje, o Elon Complexo Militar Industrial Americano. O Elon Musk é um asset militar fundamental. Do Complexo Militar Industrial Americano, que não é só militar. É o militar e as indústrias bélicas que são ali unha e carne com os militares. Elon Musk meteu mais satélites no espaço do que todo 6.300 do que todo o resto do mundo durante 90 anos, bicho.
Só em cima do Brasil tem uns 70 satélites agora dele. Tipo assim, todo mundo, o mundo inteiro não botou tantos satélites no espaço quanto a Elon Musk. Então aí, nesse cenário, veja, Tio, nesse cenário... Vai e volta sem estragar. Nesse cenário que eu tô narrando pra você, nessa hora, vai vir esse plano. Um plano de estabelecer... Eles já vão ter dominado o blockchain, porque eles vão pegar o melhor das tecnologias, vão replicar e vão falar assim, essa é a nossa moeda única, nós vamos salvar os governos. Nós vamos te salvar, olha. Vamos te dar uma moeda que vai valer por força da regra que nós vamos impor, vai valer como troca para tudo que você está precisando. E nessa hora... Aí nessa hora, eu vou pegar o que tiver de dólar ainda, aí eu vou trocar por compra, vou comprar o que for. Imóvel, Bitcoin, não sei o que, tudo que eu puder me proteger do Estado. Imóvel é difícil, porque você vai comprar, o cara pode te desapropriar, mas você vai procurar um ouro físico, um Bitcoin, ou alguma coisa que eles não possam pôr a mão. E aí, pode ser que eles inventem uma maneira de... Aí eu te pergunto, eu não sou técnico nisso. Como é que faz para evitar um governo de confiscar ou de querer pôr a mão na... ou tornar ilegal, por exemplo, o Bitcoin? Essa é uma dúvida que eu tenho, eu sou leigo nesse assunto. Eu vou querer comprar bastante uma certa hora. Pegar tudo que eu tenho antes desse... eu acho que hoje você sai daqui com Bitcoin na sua carteira. Eu acho. O Renato vai abrir uma carteira aqui pra você. Tá operando que nem ação. O Renato vai abrir uma carteira hoje ele tá operando que nem S&P. Agora ele vai te convencer a ter Bitcoin. Mas eu quero preparar pro evento deflacionário poder comprar o Bitcoin e outras coisas que eu quiser. Ativos reais que eu puder, que sejam passíveis de proteger de governo. O Bitcoin, agora, você que é especialista nisso... Como é que eu me protejo, por exemplo, de eles tornarem ilegal, por exemplo, transacionar em Bitcoin? Ou criminalizar o cara que vai tentar comprar alguma coisa em Bitcoin? Nixon, em 71, Nixon, além de acabar com a janela de ouro, ele também declarou guerra às drogas, não é isso? Quem ganhou a guerra às drogas, Nixon ou a cocaína? O pó. Até hoje é o pó, né? É mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou Bitcoin. Mas aí vai ser criminalizado? Vai poder ser preso se me pegarem transações? Até dólares na União Soviética era lícito. Porque droga, se eu resolver vender droga, eu sou preso se eu for pego fazendo isso. Na nossa infância, e como é que eu faço para não ser preso transacionando Bitcoin se acontecer de criminalizarem isso? Na nossa infância, era lícito ou ilícito ter dólar? Ter dólar físico? No Brasil nem podia. Era ilícito. Todo mundo tinha, não é isso? Tinha doleiro ou não tinha? Tinha. Todo mundo, classe média baixa, tinha dólar de doleiro, não é isso? Mas tinha época que eles faziam batida em doleiro, tinha época que eles liberavam. Em Cuba, é lícito ou ilícito ter dólar? Todo mundo tem? Venezuela liberou agora, mas passou 10 anos que era proibido e todo mundo tinha, não é isso? Na Argentina, a gente passou 8 anos proibido de ter dólar e tinha mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos, não é isso? Eu tô te perguntando isso por quê? Porque esses caras globalistas, eles são tirânicos. Eles vão arrumar uma... É que nem a da vacina. Eles prendiam as pessoas porque não tomavam vacina. Mas a hora que eu te chamei no banco... E aí como é que é? E se o cara prender porque eu tô fazendo uma transação em Bitcoin, que é uma transação paralela, igual o dólar era? É mais fácil reprimir o tráfico de drogas, que você tem que como reprimir fisicamente, do que reprimir transações de Bitcoin, que são uma coisa que não tem... Não, o cara tem que gravar o cara lá fazendo a transação, pagando outro, pegando a mercadoria, tem que filmar, sei lá o quê. Porque eles vão impor a moeda única que vai ser uma criptomoeda. Vai ser um chip, alguma coisa que eles dão para você usar a criptomoeda ali.